A área de trabalho do LibreOffice, aqui eu estou usando a versão portátil, né? Você pode estar com uma versão diferente aí no seu computador, não tem problema, é tudo parecido. Bom, aqui o que eu tenho? Em primeiro lugar, essa primeira barra aqui em cima, ela é chamada de barra de título. Por quê? Porque ela tem o nome da aplicação que está sendo utilizada, e do lado eu tenho também o arquivo, o nome do seu arquivo. Por padrão, o LibreOffice ele coloca sempre o nome do arquivo como sem título 1, antes de você salvar. Logo abaixo eu tenho a barra de menus. Quando você clica em um desses menus aí, vai aparecer várias opções, né, formatações, né, relativas aí que você pode utilizar no LibreOffice, tá? Só para ilustrar aqui, ó, por exemplo, em ajuda eu tenho aqui o sobre o LibreOffice. Então tá mostrando aqui agora, espero que mostre, pronto, tá aí. É a versão do meu LibreOffice, né? E vou fechar aqui, tá? Você também pode ver a versão do seu LibreOffice utilizando esse ajuda. Embaixo eu vou ter a minha barra de a minha barra padrão. Padrão por quê? Porque praticamente já está presente em todos os aplicativos do LibreOffice, certo? Tem as funções mais básicas, como salvar, novo, aqui ó, abrir, salvar, exportar como PDF, imprimir, visualização de impressão, recortar, copiar, colar, clonar a formatação, o pincel, desfazer, refazer, enfim. Note que cada vez que a gente vai passando o mouse por cima de cada um desses ícones, vai aparecendo o nome, né? Um comentáriozinho com o nome, mostrando também, inclusive, a tecla de atalho. Por exemplo, aqui tabela, Ctrl F12. Embaixo eu vou ter a minha barra de formatação básica, ou barra de formatação padrão, onde vai ter as formatações mais básicas do meu LibreOffice, certo? Mais abaixo eu vou ter a régua, a minha área, né, de texto, de trabalho, né, que é a minha folha de papel, né, virtual. Vou ter mais embaixo aqui a minha barra de status, tenho aqui a numeração de página e a quantidade de páginas, a quantidade de palavras e caracteres, e aí ele vai contando automaticamente isso, o estilo que está sendo utilizado, o idioma, né, de entrada padrão. Mais para a direita, o que eu tenho? Eu tenho o zoom. Então, por exemplo, vou digitar aqui, tá? Instituto Federal da Paraíba. Então, eu não preciso ficar forçando. Se está forçando a minha vista, se está muito pequeno, por exemplo, eu venho aqui, eu clico em mais e vai aumentar o zoom. Eu não formatei, eu não aumentei o tamanho da fonte, eu apenas estou aproximando. E menos um se eu achar que também está muito próximo. Se eu quiser, por exemplo, visualizar a página, né, por completo, ok? E tenho, galera, essa barra lateral aqui, tá? Nela eu vou ter também algumas configurações. Eu quase não utilizo, confesso. A gente vai usar ela muito no Impress, certo? Mas caso você queira, por exemplo, eu seleciono aqui um texto, ó, configurações da barra lateral, propriedades desse texto. Aí que ele mostra, algumas opções inclusive já estão aqui, tá? Ó, vou fechar. Bom, é isso. Esse é o primeiro passo. Então, a primeira coisa, a primeira regra fundamental que você tem que recordar quando você está trabalhando com LibreOffice é, antes de iniciar o documento, salve-o, tá? E toda vez que você for salvar o documento pela primeira vez, você vem aqui em Arquivo, Salvar como, ou Ctrl Shift S. Por que raio, professor, eu tenho que salvar como? Porque você precisa definir, primeiro, o nome desse arquivo, onde ele será salvo e qual o formato dele, tá? Nós já conversamos, inclusive, sobre essa questão do formato. Mas vamos como o Jack, né? Vamos por partes. Primeira coisa, vou selecionar onde eu vou colocar o meu arquivo. Então, eu já criei uma pasta anteriormente, aqui na área de trabalho. Tem uma pasta chamada Professor Pedro Gabi. E aqui eu vou colocar um nome, certo? Nesse meu arquivo. O nome desse arquivo será Aula 01.
área de trabalho do LibreOffice e funções básicas. Show? Ok, defini já o nome. Agora o tipo. Como eu, talvez você já saiba, cada arquivo dentro do Windows ele possui um formato, um tipo, uma extensão. Então ele é formado pelo nome, ponto, a extensão. Nesse caso daqui, nós podemos salvar o formato de texto, o formato do documento padrão é o documento de texto ODF, ODT. Mas eu posso, por exemplo, salvar com o formato do Word 97 a 2003, que é esse formato DocX, ou o Word 97 a 2003, que é o DOC. Perdão, 2007 a 2019 DocX, 97 a 2003, o formato DOC. Quando eu quiser salvar um arquivo para mandar para alguém que vai abrir no Microsoft Office, é interessante usar esse formato aí, o 97 2003. Se eu estou sempre trabalhando no ODT, eu utilizo esse primeiro formato aqui, que é o ODF, né? Por que isso? Porque às vezes existem recursos que tem no LibreOffice Writer que não tem no Microsoft Word, certo? Existem recursos que tem no LibreOffice Writer que não tem no Word. E mesma coisa, né? Vice-versa. Então, tem coisa no Word que não tem no LibreOffice. Então, pode acontecer, geralmente acontece, quando você salva um aplicativo, quando você salva um arquivo no Word e vai abrir o LibreOffice, algumas configurações, algumas formatações são desfeitas. E o mesmo acontece quando você salva no LibreOffice Writer e vai abrir no Microsoft Word. Uma coisa que minimiza isso é salvar no formato doc, tá? Mas agora eu vou usar o documento de texto ODF. Estou trabalhando com o LibreOffice, eu vou usar isso daqui, tá? E vou clicar em salvar. Olha que coisa linda. Olhando aqui em cima na barra de título, eu já vejo que modificou o nome. E uma coisa interessante. Quando eu fizer qualquer modificação aqui, ó, no meu texto, por exemplo aqui, IFPB, note que aqui já aparece uma bolinha perto aqui do ícone de salvar, indicando o quê? Que eu fiz uma alteração e eu ainda não salvei. Para salvar, eu venho e clico aqui. Professor, eu tenho que ficar salvando sempre que toda vez que eu fizer uma modificação, digitar uma palavra? Não. Agora, quando você fizer grandes modificações, é importante que você sempre salve, tá? Porque acidentes acontecem. Agora mesmo estou aqui utilizando, pode ser que a bateria do meu notebook ele descarregue. E aí, o que fazer? Né? Pode ser que falte energia, você utilizando na sua casa. E agora, o que é que você faz? Né? Então, vamos sempre salvando, ok? Bom, então, salvei aqui já. Bom, galera, então, agora, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, para mostrar aqui, ó, vou salvar de novo aqui, ó. Vou colocar aqui meu nome. Vou salvar aqui e vou fechar. Bom, fechei aqui, né, professor? E agora? Bom, quando eu quiser abrir, ó, abro um documento do Writer, poxa, eu queria abrir aquele arquivo que eu já salvei. Eu venho aqui em abrir, ó. Venho aqui, ó. Área de trabalho LibreOffice, aqui, ó. Área de trabalho, professor Pedro Gabi. Tá aqui meu arquivo. Vou clicar em abrir, ó. Olha lá meu nome. Show?